Você já notou que um dos maiores medos do homem, né, da humanidade, das pessoas, é com relação então à morte, né, o fim ali da sua vida, onde alguns até acreditam o fim da sua existência, né, mas para nós cristãos simplesmente o fim da vida. Como, por exemplo, as empresas da área farmacêutica ganham milhões ali, né, com venda de produtos, ó, estica aqui, puxa acolá, não vai aparecer a sua idade, ou olha, use isso aqui que vai prolongar um pouquinho mais a tua vida, e como, né, as pessoas se preocupam com essa questão. O grande problema é que às vezes se preocupam, né, num sentido errado. Mas a pergunta de hoje é: você quer viver mais? Você gostaria de viver mais? Então, vamos aprender com a palavra de Deus o que precisamos fazer para viver mais. E posso até dizer, para viver mais e vivermos melhor em nome de Jesus. Lhe convido a ficar comigo. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Nossa meditação de hoje, a gente vai ver aqui na palavra, o que a palavra diz a respeito desse assunto, e a nossa meditação está em Provérbios capítulo 10, versículo 27, que a Bíblia nos ensina assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Provérbios, capítulo 10, versículo 27. Olha só, como eu dizia há pouco, as pessoas fazem de tudo, né, para tentar alongar ou prolongar a sua vida, viver um pouquinho mais. E vem a Bíblia e nos ensina o segredo, então, para vivermos dessa forma. Mais, e penso também que melhor, né? Agora, por outro lado, a Bíblia também diz que os nossos dias podem ser encurtados. Então, conforme eu vivo, pode os meus dias serem prolongados, eu posso viver mais, e conforme eu vivo, os meus dias podem ser encurtados, eu viver menos. Então, perceba que a Bíblia nos ensina aqui que a minha atitude, a maneira que eu vivo, vai definir se eu vou viver mais ou se eu vou viver menos. E nós precisamos, então, olhar para isso, olhar para a palavra de Deus e ter esse temor, né? E é justamente o que a Bíblia diz, que o segredo é justamente esse, é o temor do Senhor que prolonga os nossos dias. É quando nós tememos a Deus, e por eu temer ao Senhor, eu procuro viver de acordo com os princípios bíblicos, viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina, e isso vai fazer eu viver mais, a minha vida ser prolongada. Agora, se por outro lado eu não tô nem aí com Deus, eu não tô nem aí com as coisas de Deus, eu vivo sem o menor temor pelas coisas de Deus, vou fazendo aquilo que dá na minha cabeça, os meus dias vão ser encurtados. É muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de um produto, de um eletrodoméstico, né? Se fala muito da vida útil daquilo ali. Por exemplo, quando você compra uma lâmpada, até na maioria das lâmpadas já tem a vida útil daquela lâmpada. Claro, aquela lâmpada ela pode durar menos, como ela pode durar mais, mas a média de vida útil daquela lâmpada é lá 10.000 horas, não sei quanto tempo lá. Ah, Agora a lâmpada você põe ali, acende, apaga, é simples, mas outros eletrodomésticos, outros produtos que você precisa manusear, né, vem ali o manual do fabricante. Quem criou aquilo, quem fez, ensina como você utilizar. E se você utilizar de maneira correta, então a vida útil daquele produto, obviamente, vai ser maior. Se você utilizar de maneira errada, a vida útil daquele produto vai ser menor. Eu estou com o meu celular aqui, então, dá um exemplo. Estou aqui com o meu aparelho celular, acabei de comprar da loja. Esse não, esse é velho já. Mas, um exemplo, acabei de comprar ele ali, tirei da loja, veio com o manual. Aí o que, que a maioria de nós fazemos? Olhamos para o manual, e do celular nem é tão grosso assim, de outros aparelhos é muito maior, mas vamos supor, não, eu não vou gastar tempo para ler isso aqui não. Jogo lá de lado, sai fuçando, para que serve isso? Eu não sei, para que serve esse botão aqui? E sai metendo o dedo ali, fuçando, né, mexendo uma coisa no outra. Agora, se eu lesse o manual com relação, por exemplo, quanto tempo deveria ficar carregando,
como utilizar isso, como utilizar aquilo, como utilizar essa ferramenta, aquela outra. Eu iria utilizar conforme o fabricante, conforme quem fez isso aqui, e ninguém melhor entende isso aqui do que quem criou isso aqui, né? Se eu agir da maneira que o manual está mandando, então a vida útil desse aparelho será bem maior. Agora, se eu saio fazendo coisa que ele não foi projetado para fazer, obviamente que a vida útil dele vai ser muito menor. É a mesma coisa exatamente isso com relação à minha e à sua vida. E olha aqui o manual do fabricante, ó. Esse aqui é o manual do fabricante. Deus que nos criou, Deus que nos fez, ele também escreveu esse manual, inspirou os autores bíblicos a escrever, e aqui nos ensina tudo, como eu e você devemos viver. Para que nós fomos projetados e para que nós não fomos projetados. A maneira correta de se utilizar essa máquina, a melhor máquina que já foi criada, e a maneira de não utilizar. Se nós tivermos o temor do Senhor, não, eu quero viver de acordo com quem me criou, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Então eu vou vir aqui para esse livro, para o manual, e vou ver a maneira correta de eu viver. Eu vou viver no temor do Senhor, o que vai fazer a minha vida se prolongar. Não só eu viver mais tempo, mas obviamente eu viver melhor. Assim como se eu não ler o manual, vai ter muita coisa aqui que eu simplesmente não sei a finalidade, a função daquilo, e perco toda a capacidade que tem aqui. A mesma coisa com relação a mim e a sua vida. Quantas vezes você vai falar para alguém, mas por que você não usa essa ferramenta? Ferramenta? Eu não sabia que fazia isso. Pois é, mas se tivesse lido o manual eu saberia. A mesma coisa é com relação a justamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. E quando eu vivo com o temor do Senhor, então a minha vida vai ser prolongada, como eu dizia, viver mais e melhor. Agora, se eu digo assim, dá uma grossura disso aqui, não, eu não vou viver isso aqui, não. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou viver do jeito que dá na minha cabeça. Aí, meu irmão, a gente não pode reclamar se os nossos dias forem encurtados. A gente não pode reclamar se a gente está querendo, viver uma coisa que nós não fomos criados para viver, que nós não fomos projetados para viver. Deus não nos criou para vivermos cheio de ansiedade, cheio de medo. Deus não nos criou para isso. Aí a pessoa fica ansiosa, daqui a pouco está com um problema no coração, está encurtando a sua vida porque não foi projetado para aquilo. Nós fomos projetados para viver certos níveis de estresse. Quando esse estresse ultrapassa esses certos níveis, meu irmão, vai encurtar os nossos dias, vai nos trazer um sério problema. Então que a gente viva cheio do temor do Senhor, com sabedoria, para que possamos viver mais e melhor. Essa é a minha oração para você. Queria ter mais tempo para discorrer melhor sobre isso, mas creio que Deus já falou que você precisava ouvir. Vamos falar com Deus? Se for possível, feche os olhos e vamos orar. É momento de oração. Pai, na Tua presença nós nos colocamos nessa hora. Eu apresento a Ti, Pai, a vida de cada uma destas pessoas, Pai, que oram comigo agora e nos ajuda a vivermos no temor do Senhor, Pai, e dessa forma prolongarmos então os nossos dias, ó Deus. Pai, vivermos mais e melhor e, acima de tudo, vivemos de acordo com a Tua vontade. O que isso vai nos garantir? Não só uma vida longa aqui, mas que vai nos garantir a eternidade com o Senhor, que é o mais importante de tudo. Pai, por isso oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sempre vivermos no temor do Senhor. Amém. E glória a Deus. Aleluia, que possamos sempre viver dessa maneira e agradar o nosso Deus em nome de Jesus. Desejo a todos um excelente dia na presença de Deus. Não esquece o like, tem muita gente esquecendo de deixar o like. Não esquece de deixar o seu like, se possível for, faça um comentário, nem que seja um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite, assim, né? A plataforma indica o vídeo para mais pessoas. E já sabe, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos ajudar a crescer o canal e assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Como eu tenho falado, o interesse não é ficar conhecido, famoso, o interesse é pregar a palavra de Deus. Nos ajude a isso. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, tchau!